try to understand this way. This is our human body. We can discriminate. We have discrimination power. Procure compreender que com esse corpo humano nós temos o poder de That discernir. means what is good and what is bad. We can't realize himself. E assim podemos entender plenamente o que é certo e o que é errado. Por essa razão, Spiritual master always use one word. Self-realization is the best realization. o nosso mestre espiritual ele sempre utiliza o termo: a autorrealização é a melhor realização. So, in your life, you are suffering many kinds of distress, unhappiness, and sometimes also enjoying many kinds of happiness also. Então, na sua vida, você pode experimentar muito sofrimento, mas também muita felicidade. All you want the transcendental happiness, Mas todos querem a felicidade transcendental. but you don't know where is the transcendental happiness and permanent happiness. Mas não sabemos aonde está essa felicidade transcendental e permanente. So for this regard, we also discuss these things. How we'll get the permanent happiness. E por esse motivo, nós falamos sobre esse tema, como obter a felicidade permanente. You want or not? Vocês gostariam de receber essa felicidade? But are you happy in this material world or not? Mas você é feliz nesse mundo material? Sim ou não? Sometimes you get also happiness. This is true. I'm not saying you not get happiness. But Às vezes você consegue essa felicidade, consegue alcançar. Não estou dizendo que você não consegue. insignificant. Mas, se você comparar com a duração de uma vida inteira, então esse período de felicidade ele é muito pequeno, curto, insignificante. Most of the mind very disturbed. If you ask to everybody, or everybody saying, how are you? Externally saying, I am fine, I am okay, there. But actually, everybody's mind disturbed. A maioria das pessoas tem algum tipo de perturbação, de agitação mental. Você pode perguntar para a pessoa como você está externamente, a pessoa vai dizer eu estou bem. Mas todos têm algum tipo de agitação mental. Por que isso acontece? Porque algum problema acontece na vida das pessoas. Quem não tem problema, levante a mão, por favor. One who has no problem, who is mad, he has no problem. Quem não tem problema? Somente aquele que é louco. Porque ele já é louco. But why I am saying this, in this material, everybody has problems. Who has no problem? Nesse mundo material, todos têm problema. Quem não tem problema? Who has no problem? Seja um problema de saúde, um problema financeiro com a esposa, com o vizinho, com os filhos. If you ask everybody, they also explain many kinds of problems. É só você perguntar para as pessoas e elas vão explicar os diferentes tipos de problemas que elas estão enfrentando. Then 100 problems automatically come. Um problema que você resolve, então mais 100 problemas surgem. And this is true. Não é verdade? But how to solve your problem? These are things. Mas como resolver os problemas? Esse é o ponto. We discuss these things. How to solve your all problems. E por esse motivo, nós falamos sobre esse tema, como resolver a todos os Solve all problemas. your problems if you chant Lord's holy name. Você resolverá todos os seus problemas através do cantar dos santos nomes. So for this regard, we are saying this: chant holy names, be happy. E por isso que nós dizemos, cante os santos nomes e seja feliz. Because holy names and Lord is same. There are no difference between Lord and His name. Porque os santos nomes e o Senhor, eles são o mesmo. Não há diferença entre o Senhor Supremo e os seus santos nomes. Because holy names that you are transcendental. Porque os santos nomes é transcendental. Just to chant Hare Krishna, Somente cante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is
Also, this is called mantra. E é muito poderoso e se chama mantra. Not in mantra, this is called Maha Mantra. E não somente mantra, mas Maha Mantra. Maha means great, mantra means mystic power. Maha significa grandioso e mantra, poder místico. You have faith or unfaith. Anyhow, we chant Lord's holy names, also get fruits. Quer você tenha fé ou não, somente por cantar os santos nomes você obterá os frutos. So we also discuss these things. Chant holy names and be happy. Então, esse é o nosso tema. Cante os santos nomes e seja feliz. Automatically your self-realization will come. E assim, automaticamente, a autorrealização virá. There are two things I'm discussing. One is called feeling and realization. Nós falamos sobre dois temas. O primeiro, sentimento, e o segundo, realização. Conscious being, that the three things are there. Porque um ser consciente, ele possui três elementos: Feeling, willing and knowing power. sentimento, vontade Feeling, e o willing conhecimento. and knowing power. As the inert, there's no feeling, willing and knowing power. Mas a matéria inerte, ela não possui sentimento, nem conhecimento e nem vontade. Nós temos sentimentos, sensações, calor, frio, fome, sede. We want many kinds of things. Temos também a nossa vontade, os nossos desejos. Nós desejamos muitas coisas. O que você quer? O que você deseja? Nice house, Talvez ter uma bela casa, much money, ter muito dinheiro. I want. Todos falam, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Feel, this is called willing, this is knowing and acquire the knowledge. Sentir, nós também sentimos. E conhecer também, nós obtemos o conhecimento. Conscious being, Chetan. There are three things: feeling, willing, and knowing power. Então, o ser consciente, Chaitanya, ele possui esses três elementos: o sentimento, a vontade e o conhecimento. And material, they are not feeling, willing, and knowing power. Já a matéria inerte, ela não possui sentimento, nem conhecimento, nem vontade, assim como uma pedra, por exemplo. But we are conscious beings, soul reside in this body. So for this we have three things: is that feeling, willing, and knowing. Mas nós somos seres humanos, possuímos uma alma, Atma. Por essa razão, nós temos sentimento, vontade e o conhecimento, o poder do conhecimento. Very few person they know about this soul. Mas muitas poucas pessoas conhecem acerca da alma, da This Atma. soul is very minute, who resides in our heart. E a alma, ela reside no coração e ela é muito diminuta, ela é infinitesimal. But if you chant holy names, then automatically your self-realization will come. Porém, através do cantar dos santos nomes, a sua autorrealização, ela vai se desenvolver. Again and again you wander in the same cycle of repeated birth and death. Caso contrário, você vai continuar vagando nos repetidos ciclos de nascimentos e mortes. Procure compreender. We are giving up this body. A cada vida nos é dado uma vida, essa vida. But we never give up of the soul. Soul that is called eternal and transcendent. Mas a alma, ela é eterna e transcendental, enquanto o corpo é perecível. Por essa razão é explicado nas nossas escrituras. Try to realize yourself, who are you? Procure ter essa compreensão de quem você é. You are not this body. Você não é esse corpo. Você também não é essa mente. Soul, Atma. Então, quem é você? Você é uma alma, Atma. You are the eternally servant of Krishna. Jive Sarubhai, Krishna, Nityadas. All the living entities, the eternally servant of Krishna. E você também é um servo eterno de Krishna, de Veerasvarupa Roy Krishnera Nityadas. Todas as entidades vivas são servos eternos de Krishna. Wandering the cycle of repeated birth and death coming in this material world.
apenas estamos vagando nos repetidos ciclos de nascimentos e mortes aqui neste mundo material. Conception has come. E, em razão disso, nós temos uma identificação corpórea. What is the meaning of body? Às vezes eu digo, qual o significado de body, em inglês corpo, né? B-O-D-Y. É B-O-D-Y. B means birth. Então, B significa nascimento, birth. This body coming from our parents. De onde vem esse corpo? Esse corpo, ele vem diretamente dos nossos pais. So this body is coming. Birth. Então, a primeira letra, birth, nascimento. O means that is called old age will come. O significa old age. E a idade, ela vai chegar, não é verdade? A idade, ela vai chegar a todos. But there we are using in English word also. How old are you? Por isso que em inglês nós perguntamos, o quão velho é você? How old are you? A D means death, a disease. E D significa disease, doença. This body is so many kinds of disease. Esse corpo ele possui tantas We are not doenças free from any kind of disease. e nós não estamos livres das doenças. And Y means that is called after your death you come to one place that is called Jamaya. E Y significa Jam Maharaj, que é a deidade que preside a morte. Então, após a sua morte, você irá para o local de Jam Maharaj. Because this is absolutely true. E por que eu estou falando acerca desses pontos? Porque essa é a verdade suprema, verdade absoluta. Who takes birth will be. Aquele que nasce deverá morrer. This body to birth from the womb of our mother, then one day will die. Esse corpo que nasceu a partir do ventre da nossa mãe, um dia ele morrerá. Scripture is saying before give up this body, you have to inquire yourself, who am I? Porém, é dito nas Escrituras que antes de morrermos, nós devemos nos perguntar quem eu sou e por qual motivo, por qual razão eu vim a este mundo material. I go. E após a minha morte, para onde eu irei? This is very important because we are human beings. We have this type of discrimination power. E fazer essas perguntas é muito importante, porque somos seres humanos e temos o poder de discernir. E somos inteligentes. Wealth, wife, money, children, what you think? This is also temporary. Riqueza, esposo, crianças, tudo isso é temporário. And everything you will get according to your previous cultural action, karma. E também tudo você vai receber de acordo com as suas atividades fruitivas pretéritas, o seu karma. What you did, that is predicted and predestined for you. Qualquer que você tenha feito antes já está predestinado e predeterminado, de acordo com o seu karma. You try to realize yourself. Who am I? Porém, antes de abandonar esse corpo, é importante que nós tenhamos essa autorrealização de quem eu This is sou. very important. This is because Isso é muito we discuss importante. spiritual things, not material things. Nós estamos falando acerca de assuntos espirituais e não materiais. E o objetivo é desenvolver a vida espiritual. Cats, dogs, animals, they are not thinking about their spiritual life. É dito nas escrituras que cachorros, gatos, eles não falam, eles não se perguntam acerca da vida espiritual. So this is the difference. Então essa é a nossa diferença. Others, that is called cats, dogs, animals. É a diferença entre os seres humanos e os outros animais. Ahara nidra bhaivai tunancha samanna etat pasu vinaranam dharma etesam ase adhika visesa dharmena hina pasu visamana. I'll not take too much time. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, somente esse shloka em sânscrito eu vou explicar. Sleeping, Comer, dormir, se defender. magic. These four things are common in our
human life and also animal's life. e se acasalar. Essas 4 coisas, elas são comuns tanto na vida animal quanto na vida humana. All we are eating. We are human beings. We are eating. Todos nós nos alimentamos, tanto os animais quanto os seres humanos. Sleeping, we are human beings. We are also sleeping. Dormir, nós também dormimos, somos seres humanos. Animals, they are also sleeping. Da mesma forma, os gatos, os cachorros e os animais, eles também dormem. We are also dependent. Nós também nos defendemos, assim como os animais. Não é verdade? Isso é meu, isso é seu. And animal, cats, dogs also they are dependent. Os cachorros, os gatos, eles também se defendem. Defendem seu território. Some dogs, those street dogs, those are staying that what is called? Street and that area. And this is mine. Às vezes você pode ver na rua, por exemplo, tem um cachorro de rua. E ali ele fica numa área específica, ele defende aquela área. They will come from the other street, that and they will become very angry. E se o cachorro da rua de cima descer para a rua de baixo, eles vão brigar, porque é o território do outro cachorro, não é verdade? Vocês já perceberam isso? E eles começam a latir uns com os outros. So defending. We are human beings. This is mine, this is yours. Defending, Então, assim como os animais, nós também nos defendemos. Isso é meu, isso é seu. quarreling to each other. Nós brigamos uns com os But we outros. are not thinking. Isavasa sarvamidam jatkintam jagattam jagat tere tatta vanjitama viddakassa asha siddhanam. Everything belongs to God. This is not ours. Na verdade, tudo pertence ao Senhor Supremo. Nada é nosso. And this is a truth. Try to understand this philosophy. You deeply analyze. Then Procure compreender essa filosofia e analise profundamente. Na verdade, tudo pertence a quem? Pertence a Deus. then everything is yours. You will stay here. E quando você abandonar esse corpo, tudo ficará aqui no mundo material, não é We will not verdade? bring anything in our hand, or when we will give up this body, also will not take anything with us. Nós não trouxemos nada a este mundo material e da mesma forma, quando nós abandonarmos este mundo material, nós também não levaremos nada. Because we are only saying this thing. And his house, everything belongs to God. E é essa a filosofia que eu procuro ensinar. Tudo pertence a Deus. Or another fourth, that is called meeting. This all you are human being, also taking care of our children. Or animals, they also taking care of their children. E assim como os seres humanos cuidam dos seus filhos, o animal também ele cuida dos seus filhos. Só realizam essa atividade de forma diferente. Things are common in E our também human life acasalam. and animals' life. Eating, sleeping, defending, and meeting. E desse modo, essas quatro atividades elas são comuns na vida humana e na vida dos animais: comer, dormir, se defender e se acasalar. Porém, qual é a diferença? That is called dharmahi tesam adhika visisa dharmanihina pasuvisana. Dharma, how to realize our soul. A diferença é Dharma, é como ter essa autorrealização acerca da alma e dos tópicos transcendentais. Again, will not come in this material. Pois aquele que alcança essa autorrealização, ele não terá que vir novamente a este mundo material. If you realize yourself, then who am I? E se você conseguir ter essa autorrealização de quem você é, em sua vida ela será muito exitosa. Also, what is called inquisitive mood. Tudo depende também do seu poder de inquirir. Thank you. I will not take too much Muito time. obrigada, não quero tomar muito o tempo de vocês. In my short lecture, you can ask. É uma aula hoje um pouco curta e vocês podem também fazer perguntas. Caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar. Thank you. Go ahead, proceed. Huh? His name. Mi pregunta es la siguiente. Al inicio hablaron de Krishna y su consorte Radha. A pergunta é a seguinte: no início falaram sobre Krishna e de
Radharani. Usted. Y lo que quiero saber es que si Krishna evidentemente cuando estaba en un cuerpo físico tenía su esposa, su pareja. Esa es mi pregunta. E o que eu gostaria de saber é se Krishna, quando ele estava no mundo material, se ele tinha a sua consorte. Radha was the consort of Lord Krishna, and when he came here, the things that became a physical body, he had a wife in this world. Who has one? Krishna has wife, Radha. They're married. Palakiya, Actually, Sakiya. this subject I did not discuss. Era no fue un tema de hoy, What I did say in my ask this question. pero más bien yo les pediría que Because planteen other algo people they del will be tema, confused. porque es un tema muy complejo. Gurudeva, ele disse que acerca desse tema, ele não vai This question. Es un tema bien falar. confidencial. É uma pergunta muito boa, porém é muito confidencial. E se ele falar agora, as pessoas podem ficar I confusas. did not discuss. Pero no es un tema que se habla en público. Então, por isso, agora não é o momento de falar sobre esse tema. Vou falar sobre a alma. 90% people there, Porque el 90% they don't know de las personas about the name of Radha. han venido a escuchar el nombre, el alma ni siquiera han venido a escuchar el nombre de Radha. And if I speak to you about Radha Tattva, Krishna Tattva, then then people, other people. Porque A maioria das pessoas aqui, 90% dos presentes nunca nem ouviram falar acerca de Radharani. Então, se eu falar sobre Radha Tattva, Krishna Tattva, vai ser muita informação. Mas vocês podem perguntar sobre a alma, sobre Atma Tattva, tenemos un festival bonito mañana y ese sobre o festival, nosso belo festival. en la casa de Lila Madhuri. Lila Madhuri come. Así que ven, Very nice question. Thank you. bonita pregunta además. Gracias. É uma belíssima pergunta, mas para um outro momento. Another- Alguém tem mais alguma pergunta? Atrás también, perdón. pues, What is your name first? de su nombre y su pregunta. Hola, buenas noches. Me llamo Ricardo Francisco, pertenezco a la Fraternidad Universal. Lo he escuchado muy atentamente. Creo que hay una gran divergencia, digamos, de lo que concierne a nuestra cultura occidental. El tema, digamos, oriental, viendo que son 4.000 años de aquí a cuando existió Patanjali, que empezó a hacer, digamos, las primeras sutras. Quiso, digamos, supuestamente, entiendo que Patanjali era un semidios, hijo de un dios que tiene la Trinidad. Entonces, él fue el, digamos, que habló del yoga. Hablando del yoga, el tema de, digamos, imagino que es ¿qué tipo de yoga es, perdón, para empezar? So his name is Ricardo, and he belongs to fraternity that yoga practices. Patanjali Yoga. And they understand that he came 4,000 years ago and he's a demigod. But he wants to know, first of all, what kind of yoga are you practicing? First you take A pergunta é sobre yoga. Ele é um praticante de yoga de uma fraternidade local. We are practicing this is called Bhakti Yoga. Nós estamos praticando Bhakti Yoga, o serviço devocional ao Senhor Supremo. Servicio devocional al And Señor. this Bhakti Yoga clearly explained in first in Srimad Bhagavad Gita. E esse Bhakti Yoga é claramente explicado no Srimad Bhagavad Krishna Gita. himself told to Arjuna, O próprio Krishna ele disse a Arjuna 18 types of yogas. os 18 capítulos e os 18 tipos de yogas. 18 tipos de yoga. But mainly he explained about 3 types of yogas. Pero básicamente Mas são 3 yogas principais explicados: Jnana Yoga and Bhakti Yoga. Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. So we also practice it. This is called Bhakti Yoga. E aquele que nós praticamos é Bhakti Yoga. And Srimad Bhagavad Gita very clearly explains this Bhakti Yogena Manasi Sammaka Pranite Amale Apasat Purusham Purna Mayancha Tadapasayam. Srimad Bhagavatam gives evidence. But
Vyasadeva. If Narada Rishi, he told to Vasudev Goswami, the Bhakti Yogena Manasi, by the practicing of Bhakti Yoga, then direct to take darshan from Lord. Entonces, Vyasadeva Goswami, ele disse que através de Bhakti Yoga você poderá alcançar o Senhor. yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga, finalmente explica que el Bhakti Yoga es la culminación. Because this Bhakti devotional service to Lord, this is direct connection with Lord. Porque Bhakti Yoga, esse serviço devocional ao Senhor Supremo, é uma conexão direta com o Senhor Supremo. Bhakti Vasa Purusha, Bhakti Reva Bhosi. Bhakti Reva Nayati. Bhakti brings to direct to Lord. Bhakti Reva Darsati. And if you practice the Bhakti Yoga, you can direct take darshan to Lord. Si practicas Porque el Bhakti Bhakti leva diretamente ao Senhor. E através da prática de Bhakti Yoga, você poderá ter o darshan do Senhor Supremo. Bhosi, everywhere glorified by Bhakti Yoga, and Lord completely also controlled by Bhakti Yoga. Em todos os locais, em todos os granthas, se glorifica acerca de Bhakti Yoga. E o Senhor Supremo, ele é completamente controlado por Bhakti. Bhakti Yoga. son dos palabras. São duas palavras, Bhakti e Yoga. Servitual mode. Bhakti quiere Bhakti significa esse humor de serviço. Bhakti. That is servitual mode. decir É adquirir a vontade de servir. ya de servir. Even our conditional state, we have also servitual mode. Mesmo na nossa condição como almas condicionadas, nós temos essa vontade, esse humor de serviço. Nós servimos uns aos outros. First we service our body, that is called Deva Seva. Primero, Servicing incluso our body. servimos a nuestro Primeiramente, servimos ao nosso corpo, Deha Sarira. servimos a nuestra madre, Servimos à nossa mãe, ao nosso pai, aos nossos filhos, esposo. That is called country, that is called, this one, that is called patriot. servimos Da mesma forma, servimos ao nosso país, né? Temos patriotismo. O serviço, ele já está presente. But we are this service, that is called this word bhakti, this service they apply towards Krishna. Porém, esse termo Bhakti, ele se aplica com relação a Krishna, com relação ao Senhor Supremo. Supremo Krishna. Because Krishna, who is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Escrito como Swayam Bhagavan. And the yoga this word, yoga this word, yoga means this one. Y yoga, ¿cuál es el E yoga, o que significa? This is not the Portuguese, not the Spanish. Não é uma palavra nem em português, nem em espanhol, nem em inglês. That is called union. yoga? Quiere decir, Yoga significa união. aquí ustedes ven, está hablando de Patanjali Yoga Darshanam. Ali tem diferentes tipos de yoga. He also mentioned many types of yoga. Patanjali también habló de yoga. Patanjali Rishi, ele manifestou também diferentes yogas. United with Lord. Mas qual o significado real de yoga? É como se unir ao Senhor Supremo, como se unir a Krishna. Great Rishi Patanjali Rishi also explained all these different asana, pranayam, dharana. Por essa razão, Patanjali Rishi, ele explicou diferentes sistemas de yoga, com asanas, pranayams, Dharana Samadhi. And that is called Ashtanga Yoga. 8 limbs of é chamado de Ashtanga Yoga. São os 8 membros, as 8 atividades do yoga. How to united with the Lord. Porém, La meta final a meta última é como se unir ao Senhor Supremo. O termo em sânscrito en sánscrito se llama nuestra Meeting to each other. reunión. And two things yoga, are é se different. unir. One thing cannot meet. Porém, Uno no puede você não pode unir se é somente algo uno, né? É necessário que tenha 2 elementos. Eu me uno com o meu irmão, né? encuentro con mi madre, Com a minha mãe, mi hermano, reúno. e assim por diante. É necessário que tenham 2 elementos para que ocorra a união. The subject is this. Access based for this regard, that is called yoga. E esse é o nosso assunto. And servicing to each other. Yoga significa como unir e como servir um ao outro. En servicio. And when you servicing, that means automatically love and affection. E através do serviço, o que acontece? Automaticamente surge o amor e a afeição. If you serve someone, then automatically love and affection come.
Se você servir a alguém, automaticamente você vai desenvolver amor e afeição por essa pessoa. A mãe, ela ama ao seu filho, ao seu bebê. Ou seja, a mãe, ela vai servir ao seu filho, ao seu bebê. So this is called the servicial mode that automatically love comes. E esse é o humor de serviço, e através dele, automaticamente, o amor surge, se manifesta. Also explain this love. Material love and transcendental love, little bit different. Mas ontem eu expliquei a diferença entre o amor material e o amor transcendental. Material e transcendental, eles são um pouco diferentes. Yesterday I told love. Ontem eu disse, L-O-V-E. amor, L-O-V-E. Love, como iniciando con esas 4 letras, L-O-V-E. First you understand what is the meaning of material love. Primeiro, é preciso compreender qual o significado do amor material. L signifies love. L, that is called lake of tears. Então, a letra L de love é lago de lágrimas, lake If of you tears. love someone, first is tears coming from your Se você ama alguém, automaticamente você derramará lágrimas por essa pessoa. Por quê? Porque você possui apego. Ocean of sorrow. E a letra O significa Ocean of Sorrow, oceano de agonia, de aflições. Of death. E a letra V, o vale da morte. Or E, that is called end of life. E a letra E, o fim da vida, end of life. Look, in this material world, first is I love you. Então veja, nesse mundo material nós dizemos, eu te amo. Then, after a few years, what is saying? I leave, hate you. E depois de alguns anos, o que a pessoa diz? Aquela que primeiramente falou eu te amo, eu te odeio. E depois de mais alguns anos, a pessoa vai falar o quê? Eu vou te abandonar. Y hay una cuarta etapa. I kill you. E o quarto estágio, depois de eu vou te abandonar, eu vou te matar. Isso nós vemos nesse mundo material, não é verdade? Por quê? Porque é o amor material. E esse não é o amor verdadeiro. Love is one thing that's transcendental. O amor, ele é algo outro, ele é transcendental. Love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. Por eso se dice Por isso dizemos, Deus é amor, o amor é Deus, Deus é a própria personificação do amor. That understand? So for the Bible very clearly explains this word. Love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. que la misma Biblia dice Até mesmo a Bíblia explica dessa forma. O amor é Deus, Deus é o amor, Deus é a personificação do amor. Então nós falamos acerca desse tema. Love to God, then you love to everyone. entonces primero Primeiramente é necessário amar a Deus e assim você poderá amar a todos. God, He resides in the heart of all the living entities. Porque o Deus que você ama, ele reside no coração de todas as entidades vivas. Then God, He resides in the heart of cats, dogs, E esse mesmo Deus, wife, children, mother, father. ele reside no coração dos cachorros, dos gatos, da esposa, dos filhos, do marido, de todos. So if you love to God, means you love to everyone. Então, se você ama a Deus, você automaticamente ama a todos. Mas, se você não ama a Deus e você ama a pessoas, então esse não é o amor verdadeiro. Bhakti means this way. Bhakti yoga to discourse these things. Então, como eu expliquei, Bhakti Yoga significa isso, é exatamente esse tema. Have to God and have to attain the transcendental life. Bhakti Yoga entonces es como conectar a Dios, Como como servir a realizar essa conexão com Deus, como servi-lo. This material, everything is that's temporary and changeable. Porque nesse mundo material, tudo é temporário e mutável. Is it true? Não é verdade? Then our body also temporary and changeable. Da mesma forma, nosso corpo também é temporário e mutável. And one is very small body. A veces uno es un pequeñito, Then grew up. después crece. Then youth, young. Todas as etapas da vida, né? Primeiramente é uma criança, depois é um jovem, adulto, e então a velhice chega. E And every time the body, num dia, every moment our body. a pessoa vai abandonar o corpo. A cada segundo, a cada momento, o corpo ele está se transformando. One day was very small body. How we Num I dia- passed 60, 70 years? I don't know. Você é um pequeno menino, aí daqui a pouco já passou 60, 70 anos. Como? Muito rápido. This is you can Não é verdade? Não é assim? change everything.
tudo é mutável. And one day we'll give up this body. E um dia vamos abandonar esse corpo material. So this material love, material things, that is called the changeable and temporary. Por isso que dizemos que tudo que é material é mutável e perecível. Now we discuss about the spiritual love. Mas Spiritual things. nós vamos falar acerca dos temas espirituais do amor transcendental. Thank you. Muito obrigada. For this question. Foi uma belíssima pergunta. Como praticar a Bhakti? ¿Puede hacerle la última pregunta, señor? Pero tenemos otra persona que le estaba preguntando. Quisiera preguntarle cómo el alma elige dónde nacer y después quisiera su bendición para el autobeneficio. The name is Pamela, and she would like to know how to attain self-realization and that he bless her that he is. Ah, o nome dela é Pamela e ela perguntou como obter a autorrealização e pediu as bênçãos de Gurudeva. Oh, perdón. How the soul chooses where to take that. How the soul chooses this birth. Onde a alma também escolhe nascer. Okay. Actually, this is it. According to you are not choosing. Do not escort. Na verdade, você não Soul is escolhe. not choosing, friends. So A alma não escolhe. that is according to your karma, that is also bringing this body. Na verdade, é o seu karma que vai te trazer a esse corpo. Por essa razão, Krishna diz: vocês compreendem? Karma. Karma significa aquilo que você faz para o seu corpo e para a sua mente. As ações fruitivas. Às vezes você realiza um karma bom e às vezes um karma ruim. Então, de acordo com o seu karma, eu lhe darei os frutos. Qual corpo você obterá? Cierto tipo de cuerpo que va a recibir esos resultados. So for this regard, Krishna says Bhagavad Gita. Por essa razão, Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita. Leiam no Srimad Bhagavad Gita. Jang Bhapi Smaranam Tajante Kalevaram Sarvatattva Bhava Bhavita Kunte Jang Bhava Smaranam. And what you will do with this karma, that the fruit of very subtle way, then coming in your mind. Tudo aquilo que você faz, os frutos da sua ação, então, de uma forma muito sutil, virá à sua mente. When you about to date, that the attachment is coming in your mind and that body will get. Então, quando você estiver prestes a abandonar o corpo, aquilo que você pensar, aquilo virá e você receberá o corpo de acordo com esse pensamento. E é dito no Srimad Bhagavad Gita. He attached with that deer. Assim tem a história de Bharat Maharaj, que ele se apegou com o filhote de veado. But at the end of his life, he attached with the deer, then he remembers coming about it. Then next part, he got the body of E Bharat Maharaj, ele no final da sua vida se apegou àquele bebê de filhote, aquele filhotinho de veado, e assim ele obteve na vida seguinte um corpo de veado. How would I to attend to God? E talvez a pergunta surja: como eu poderei alcançar o Senhor Supremo? Second part, this in Bhagavad Gita, Krishna says, "Anto kale cha mang smaranam tajante kalevaram." At the end of his life, one who absorbed with me, and they will attend my abode. Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita: aquele que no final da vida está fixo em mim, está apegado a mim, então eu lhe darei a minha morada. This is the process. E esse é o processo. Janamani jatana karai, antakala raknai rama nama avatanai. It's in Hindi voice, no? Así É um verso em hindi que explica sobre isso. Isso não é sânscrito. Tulsidas Ramcharitmanis. Mas Tulsidas, ele diz: Then chanting holy names, Ram Nam Krishna. Then you attend to Abode of Lord. cuando tú estás cantando por isso, se você cantar el nombre
o nome de Krishna, o nome de Rama, você poderá And alcançar a morada do Senhor Supremo. Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Jang Jang Bab Tajante Karivaram. Anto Kale Jo Mamevo Mam Smaran. At the end of his life, one who remember to me, they will attain my award. Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita que aquele que no final da vida se lembra de mim, então alcança a minha morada sagrada, o meu dham sagrado, e novamente não retornará neste mundo material. One who attains my abode, again will not come in this material. Aquele que alcança a minha morada não mais retornará a este mundo material. Nice question. É uma excelente pergunta. Bhagavad Gita. Leia o Srimad Bhagavad Gita. She asked also, you bless her, so she thinks perfect. Yeah, very nice. You read Bhagavad Gita. Muy bien, pero te está dando una instrucción. Te Have you Bhagavad Gita? Huh? La bendición del maestro es una instrucción. As bênçãos do mestre é essa instrução. Leia o Srimad Bhagavad Gita, é muito poderoso. El Bhagavad Gita es una escritura muy poderosa y en realidad todos deberíamos estudiarlo. Just to keep Bhagavad Gita in your pocket also will get benefits. Somente por manter o Srimad Bhagavad Gita no seu bolso, você obterá os benefícios. Bolso, llegar a la perfección. Just, I think, and 8 or 9 months before, when the flight crashed, Hace unos 8 o 9 meses hubo un accidente. Há uns 8 ou 9 meses atrás, um voo caiu na Índia 242 people sat there. 242 e 242 pessoas estavam a bordo desse avião que caiu. Jumped from the airplane. He was Somente um sobrevivente. Uma pessoa pulou do avião e sobreviveu. una persona de esas logró saltar del avión. 241 person, they completely died. E 241 pessoas morreram nesse acidente aéreo. And the plane completely burned everything. E tudo ficou completamente queimado, destruído. There's a Bhagavad Gita in there. One person he carried Bhagavad Gita. There's a completely one. La única persona Mas no local do acidente ali próximo, uma das poucas coisas que restou foi um Srimad Bhagavad Gita. E estava ali completamente intacto. How is powerful? no tenía ni un brazo. Para você compreender como é poderoso o Srimad Bhagavad Gita. To read Bhagavad Gita, just to keep yourself. ¿Y qué decir si lees el Bhagavad Gita? Então, leia o Srimad Bhagavad Gita. Thank you. Nice. Okay. Another person. Ahora sí, Mais alguém tem pergunta? ¿Alguien más? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen. Gracias, Tonel. Yo quisiera saber cómo podemos controlar nuestra mente viviendo en este mundo material, con tanto problema y todo eso. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer para poder controlar nuestra mente y que nuestra mente no se divague en otros aspectos que son mundanos y demasiado materiales? Como controlar a mente nesse momento que temos muitas coisas acontecendo e como fixar a mente para que ela não vague? Very nice question. This is also É uma excelente pergunta. Krishna, Arjuna, he asked to Krishna. E Otra vez, es un Arjuna, ele fez essa mesma pergunta a Krishna no Srimad Bhagavad Gita. What is the verse in Sanskrit? Chanchala hi mana Krishna Brahmati Parvadidam. Arjuna, he asked to Krishna, Chanchala hi mana Krishna. Hey Krishna, my mind is very restless. I cannot control my mind. Arjuna, ele pergunta a Krishna: Ei Krishna, a minha mente ela é muito agitada, eu não consigo controlá-la. Yatha vayu revo suduskaram. As like wind, and air blowing this side, this side. A minha mente ela é assim como um vento que sopra de um lado para o outro. And constant soul, their mind always very restless. Da mesma forma, a alma condicionada, a sua mente ela é extremamente So how to agitada. control our mind? ¿Cómo vas a Então, como podemos Mind is controlar a the mente? king of all our senses. A mente ela é o rei
de todos os nossos If you not sentidos. control your mind, then all your senses automatically going to the object of the sense. E se você não controlar a sua mente, automaticamente todos os seus sentidos, eles irão para os objetos do sentido. Procure compreender. Os nossos olhos, eles sempre vão buscar uma bela forma. Our ears always going to have the beautiful sound. O nosso ouvido vai sempre buscar um belíssimo som. All our senses automatically going to the object of the senses. Todos os nossos sentidos, automaticamente, eles vão procurar os objetos dos sentidos. Then all your senses automatically are controlled. Mas, se você controlar a sua mente, todos os seus sentidos automaticamente serão controlados. Our mind. Mas é muito difícil controlar a mente. Krishna asked this question. You answer this question. After this question, Arjuna, he asked Krishna, Chanchalahi Mana Krishna Pramati Balabhadra. E essa pergunta, ela está no Srimad Bhagavad Gita. Você fez essa pergunta, porém Arjuna, ele fez a mesma exata pergunta a Krishna. Then Krishna gave answer. E Krishna lhe respondeu: Two ways you can to control your mind. há duas formas de controlar a sua mente. That is called Abhyasana. Abhyasana, Abhyasa Vairagya, you know. And Abhyasa means again and practice. Através das repetidas práticas. Abhyas e Vairagya. Ser constante en la práctica. Vairagya means that you detach from that thing, that you renunciation. Y Vairagya E Vairagya é a renúncia, o desapego. This is the process also, because all our senses are object of the senses, but you have to control this. Esse é o processo, porque os nossos sentidos automaticamente eles vão buscar os objetos dos sentidos. Mas você precisa controlá-los e também tranquilizar a sua mente. And Vairagya means detach from this thing. E Vairagya significa o desapego. la constancia del desapego de las cosas. This is the process, simple. Esse é o processo muito simples. For this regard, many yogas also explain this way, how to control your mind. Y por eso también las diferentes formas Por essa razão, o yoga explica, diferentes yogas explicam como controlar a mente. You cannot eternally control your mind. pero no Mas você não poderá by the eternamente practice of different yogas. controlar a sua mente através das diferentes práticas de yoga. If you practice the bhakti yoga, your mind will be automatically controlled. Mas se você praticar Bhakti Yoga, a sua mente ela será automaticamente controlada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this is called actually bhakti yoga. E isso se chama Bhakti Yoga. Especially in this Kali Yuga. Especialmente nessa era de Kali. Hare Nama, Hare Namaiva Kevaram, Kalu, Nastiva, Gatiranata. In this Kali Yuga, there are many other processes to control our mind. So saying the Harinam, Lord's name is very powerful. Nessa era de Kali não existe nenhum outro processo para controlar a mente. Somente o cantar dos santos nomes. el efectivo de control de la mente es el canto del santo nombre de Dios. Because Lord invested all his potency, Shakti in his holy name. Porque o Senhor ele investiu toda a sua potência Shakti nos seus santos nomes. And the holy names is Lord Hari is same. There is no difference. Lord Sri Hari and his name. E não há diferença entre os santos nomes e o próprio Senhor Hari. Nama Nami Avinna. Nama Chintavani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukta Avinna Tvat Nama Nami. Holy names and Sri Hari same. Así que la escritura Os santos nomes e o próprio Senhor Hari, eles são um só. And our name and our Atma, our soul different. nuestro caso es distinto porque Conosco, a nossa alma e o nosso nome são separados, diferentes. His name and his himself said. Porém, com o Senhor Supremo, o seu nome e a Ele próprio é a mesma coisa. Holy names. Then automatically, that is called as self-realization. Então, se você cantar os santos nomes, você obterá a autorrealização. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write any books.
just he recited 8 verses and glorified about Lord's sweet name. The purpose O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não escreveu nenhum livro, ele somente glorificou o Cantar dos Santos Nomes em 8 versos. Cetudara Paramarjanam Avamādāvagni Nirvāpanam Sriya Kairava Chantrika Vitaranam Viddhavadhu Jivanam Ādhanari Vardhanam Pratipadan Purnamritam Sarvanam Sarvatma Sriyapanam Parmanjayate Shri Krishna Sankirtanam. Eu cantar os santos nomes, e assim o seu coração ele ficará limpo e asseado. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu compare our heart is as like mirror. Mirror? yeah. Chaitanya is Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele comparou os nossos corações assim como um espelho. That Sanskrit word Hridaya Darpan. O termo em sânscrito é Hridaya Darpan, o espelho do coração. In our mirror of heart, so many dust is there. E no nosso espelho do coração tem muita poeira, That's your lust, anger, indecision, all kinds of unwanted things. que é a luxúria, raiva, inveja, Or the mirror of heart. todo tipo de sentimentos negativos cobrindo o nosso espelho do coração. So how will you clean your mirror of heart? Which is completely full of dust. E como podemos limpar esse espelho do coração que está completamente coberto por poeira? How? Como? If you some dust or mud coming in your body, you clean with your body with the soap. Se seu corpo está sujo, você pode se lavar e assim você consegue se limpar. But your heart contaminated with lust, anger, enviousness, how clean? Mas se seu coração estiver contaminado com luxúria, raiva, inveja, como é possível limpar esses sentimentos negativos? Your heart is chanting holy name. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele diz que somente através do cantar dos santos nomes. Então vocês podem fazer assim com a mão. Your mirror of heart. E a mão ela é assim como o espelho do coração. Everybody look this way. yes, yes. Então todos levantem a mão assim como se fosse um espelho. And right hand, this. E com a outra mão, mão direita você vai limpando. Taking sorrow. Sarvatma Snavanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. This is the transcendental vibration that is of the Brahma. Essa é o som da vibração transcendental, Shabda Brahma. Kinds of sound, what is called material sound, or another is called transcendental sound. Existem dois tipos de sons, o som material e o som transcendental, Shabda When we are Brahma. speaking to each other, that is called material sound. That is Nós falamos uns com os outros e esse é o som material. or when you chanting Lord's holy names, that is called transcendental vibration. Mas, quando você canta os santos nomes, isso é uma vibração transcendental, Shabda Brahma. Understand? Compreendem? The sound, two kinds of sound. Então, existem dois tipos de sons. The material sound Um é o som material transcendental sound. e o outro é o som transcendental. The transcendental sound, this vibration is very powerful. E o som transcendental, essa vibração, ela é muito poderosa. E ela limpa o seu coração. Shabda Brahma, vibração transcendental. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called the Maha Mantra. Esse é o Maha Mantra. There are many mantras.
Hay muchos mantras. mystic power. Existem muitos mantras, poderes místicos. Maha means great, mantra means mystic. Mas esse é o Maha Mantra. Mantra significa grandioso. And all Maha é grandioso e mantra, poder místico. E assim, todos os tipos de obstáculos serão automaticamente destruídos. The ghost will not come. E o fantasma também não vai vir. Mahavir, and when Hanumanji, he chanted Ram Nam, then Bhoot, Pisas, Ghost, everything was ran. Cuando Hanuman cantaba el santo nombre, Quando Hanuman cantou o santo nome, no solamente los fantasmas, então os fantasmas, as bruxas, todas as assombrações Ramachandra. desapareciam. E Hanuman, ele é um devoto do Senhor Ramachandra. Ram Nam Lare, Bhoot, Pisas, Sab, Para. You chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called Mahamantra. E esse é o Maha Mantra, muito poderoso. And ghost will not come in your house. Ghost will stay in front of you. si cantas así, Então, nenhum fantasma fica, nenhuma assombração. duendes en tu casa. Nem na sua casa, em nenhum lugar. O puedes cantar el Vishnumantra is Mahamantra. E também cantar Nishringa Mantra. É muito poderoso. Vishnumantra Bhagavan. O próprio Senhor Supremo, ele apareceu na forma de Nishringadeva Bhagavan. Here it is. Ali, ó. Jato Nisringa, Parato Nishringa, Jato Jati Dato Nishringa. Antar Nisringa, Bahir Nisringa, Nisringa Nami, Sharanam Prabhade. Nisringa, Parato Nisringa, Nisringa Nami, Sharanam Prabhade. Antar Nisringa, Bahir Nisringa, Hiranyakashipu, the father of Prahlad Maharaj. Hiranyakashipu tried to kill to Prahlad, make difference. But Nishringa, Prahlad Maharaj, always remind his Istade Bhagavan. Hiranyakashipu é o pai de Prahlad Maharaj e ele tentou matar Prahlad Maharaj de diversas formas, mas Prahlad Maharaj ele se lembrou do Senhor Supremo e Nishringadeva o protegeu. You listen very carefully. Então escute com atenção. Na sua vida, se qualquer problema vier, You remember to Nishringa. somente se lembre de Nishringadeva Bhagavan. Yes, it is Nishringa Bhagavan. Llevan foto, paso a paso. Ali uma foto de Nishringadeva. Very powerful. É muito poderoso. Same Lord Nishringa. Nri Sinha. And he means human being. Lower part as like human being. Or upper part as like a Lord. Então, Nrishringa, Nishringa a parte inferior é assim como um ser humano, de Nri, e a parte superior é de um leão, Nishringadeva. tal hombre. Estaba muy furioso para proteger al devoto Brahman. So you remember Ito Nishringa, Ito Nishringa, Nishringa Ami Saranam, Antar Nishringa, Bahir Nishringa, Nishringa Ami Saranam, Mahakara Kamala Varinam, Adhuta Singam, Nishringadeva Bhagavan irá te proteger. Al Señor en la forma del Nishringa irá a proteger.
Muito obrigada. Última pregunta. Vale también lo mismo cantar en nombre de Dios en otras religiones, Alá, Jehová, Yahvé, Viracocha. Can you say other names of God, like, Lucha pasar. es una muy buena pregunta. Ya, solamente avisarles que mañana hay una super ceremonia de fuego, ya hay varios que se están yendo. Entonces en el grupo les vamos a avisar, están todos cordialmente invitados. Y es a las 5 de la tarde, ¿verdad? O sea, ¿qué hora es? La ceremonia de fuego. La ceremonia de fuego es a las 5 y la conferencia es a las 7. A devota está convidando todos os presentes para a cerimônia de fogo e para o programa após a cerimônia. En Calatrava, la invitación está, y hay un pequeño refrigerio. Después de esta pregunta ya vamos a acabar. Entonces, ella está contestando esta última pregunta. Okay, so I will not take too much time. Just a simple way. He asked me our Lord's Father's name. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Vou responder de forma simples sobre os diferentes nomes do Senhor Supremo. Principal names and as the secondary. Então, o Senhor tem dois nomes, o nome principal e os nomes secundários. Secondary names Allah, God, and what is called? Jeová. Bhagavan, this is called his secondary name. Hay nombres secundarios. Então, o nome secundário, como Alá, And his Deus, principal name, that is called Ram, Krishna, Hari. e o nome principal, como Rama, Krishna e Hari. You can chant Allah. We are not Puedes cantar cualquier. Você pode cantar qualquer nome. Bhagavan, you can chant Allah. Lord is innumerable names. O Senhor, ele possui inúmeros nomes. Another his name is called principal names Ram, Krishna, Hari. That is the principal name. Mas os nomes principais são Rama, Krishna e Hari. You understand? Just if you have two kinds of name, maybe your passport name and also nickname. Assim como nós. Às vezes você pode ter um nome no passaporte, no RG e um If I call apelido. your any name, nickname or your passport name, you will give response. Mas se eu te chamar pelo nome que está no seu passaporte, no seu RG ou pelo apelido, você vai responder, vai atender. Da mesma forma, Allah, God, você pode cantar Bhagavan, Deus, Alá. Igual puedes usar incluso nombres secundarios. E são nomes secundários. São todos nomes do Senhor Supremo. Hari, Madhusudana, Samsundar, Madan Mohan. Mas o nome principal é Rama, Krishna, Hari, Madan Mohan, Ram, Krishna, Govinda. Govinda, Shyamasundar, Madan Mohan. These are principal names. Esses são nomes principais. Names also two types. E os nomes principais também se subdividem em dois tipos, One kinds of that is called mixed with the opulence, the Oishurya Mulana. que são os nomes misturados com a opulência, Aishvarya. Madhurjana, sweetness. E também tem o nome nesse humor de doçura, Madhurya, Madhurjana, Krishna sweetness. os doces nomes de Krishna. Jai Jai Shama Sundar Madana Mohan Vrindavana Chandra. Jai Jai Shama Sundar Madana Mohan Vrindavana Chandra. Jai Jai Radha Ramana Radhiyari Sri Gokulan. Radhe Govinda Jai Ram. Radhe Govinda Jai Shama Sundar Madana Mohan. Jai Jai Shama Sundar That's called Madhurya, sweet name, related with Krishna's sweet Leela. Então, esses nomes são nomes nesse humor de Madhurya, que é relacionado com Krishna e as suas doces lilas, seus doces passatempos. Some names that are related with opulence. E outros nomes estão relacionados com esse humor de opulência. That's called his Hari. Hari means Harayati. Sarva Tapam Iti Hari. Assim como Hari. All kinds of our distress and unhappiness. Hari é aquele que destrói todos os nossos sofrimentos e infelicidades.
Samsundar Madan Mohan, this name related to Krishna sweet, Leela. The Shakti name is called Madhurja. E Shama Sundar, Madan Mohan estão associados com esse humor de doçura, Madhurja. You can chant to him. Mas você pode chamar por qualquer nome. Now, three names will chant. Os santos nomes são muito poderosos. Hare Mas estamos cantando esse mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is called Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Sam, Sam Sam, Radhe Radhe. Hare means Hareti Krishna Manam iti Hara. Actually, Srimati Radhika's origin name that is called Hara. Hara means one who steals the heart of Krishna with her beauty and beautiful activity. For this regard, her name is called Hara. Our vocative case, that is called Hare, that means Hey Srimati Radhika. Entonces, en realidad, ya parcialmente respondiendo a Então, o Mahamantra, esse Hare, é a forma invocativa de Hara. que se refiere a quien E Hara é aquela que atrai a Krishna, com todas as suas qualidades e seus atributos. So, you can chant any names, no problem. puedes cantar muchos nombres. Então, você pode cantar qualquer um dos nomes. Chant Lord's sweet names, there your sweet mood will come. Mas se você cantar os doces nomes do Senhor, então esse humor de doçura irá se manifestar. Então cantem os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajamil Jasti gave his son's name Narayan. Then again, is about Lord. A Jamil, ele deu o nome do seu filho de Narayana, e somente por isso ele alcançou a morada do Senhor Supremo. Narayan. Y por eso su vida alcanzó a Simple Narayan. Four syllables. Então é esse nome com 4 sílabas, Narayana. But in Sanskrit, Nara, Ayanam, iti Narayan. En idioma sánscrito es este nombre. Nara means all the human beings. Nara se refiere a los Em sânscrito, Nara significa o ser humano. E Ayan quiere decir que That means all the living entities taking shelter with the feet of Lord. For this regard, his name is called Narayan. E significa que todas as entidades vivas, elas se abrigam no Senhor Supremo. E dessa forma, o seu nome é Narayana. Narayana. Govinda. E o seu nome também é Govinda. Govinda iti Govinda. Go means senses. Go significa sentidos. Who gives the pleasure of all our senses. For this regard, his name is called Govinda. E o Senhor é aquele que dá prazer a todos os sentidos. Por essa razão, o seu nome é So you Govinda. can chant Govinda or you can chant Narayana. Então você pode cantar tanto Govinda quanto Narayana. Chant Govinda, that's very sweet. Mas se canta Govinda é um nome muito doce. Govinda, the Govane guy, cows, Govane Vedas, Govane Brahmanas. That's it. Go é os Vedas, é as vacas, é os Brahmanes. no solamente a los sentidos, a las vacas, los mismos verbos. So in this you can chant Lord's holy name. Entonces, la É cosa aquele que dá prazer às vacas, aos Brahmanes e aos sentidos. Vrindavana Chandra, Jai Jai Radharaman Rasdiyani, Se Gokulananda, Jai Jai Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda, Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda, Jai Jai Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda. Very nice. Okay, thank you. I will not take too much of your time. Muito obrigada, não quero tomar muito tempo de vocês. Agora é hora de honrar o Prashada. I request you, if you have faith, to chant for you. E eu peço a todos que, se tiverem fé, que cantem os santos nomes. Chant holy names and take Mahaprasad. Cantem os santos nomes e honrem Mahaprashada. Bhaktivedanta Swami Maharaj told, chant holy names and take Mahaprasad. Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele dizia,
cantem os santos nomes e honrem Mahaprasada. Gaura Premanande. Yeah. Yes. Siempre todos los maestros de la avenida de Swami Tilak, hace unos 20, 25 años atrás, siempre lo seguíamos a Swami Tilak, porque teníamos la misma tendencia. Pero una cosa que probablemente el maestro, tal vez, que nos interesaría mucho a mí particularmente, me interesa el tema, digamos, de la cuestión del Arram, ¿no? El Arram o la colonia espiritual, donde se forman. Ese es el punto más importante para mí. Por ejemplo, todos venimos acá, digamos, con una idea de lo que queremos aprender algo, pero realmente cuando se aprende algo, yo viví en un Arram en Venezuela, que es el primer Arram de la Guerra Fraterna Universal. Y ahí se educaban porque vivían con el maestro todo el tiempo. Nosotros tenemos un Arram ahí a los que yo les quiero invitar particularmente para que vean que es un Arram otro tipo, a toditos, si es un día domingo, para que vean lo que es un Arram, es otro tipo de cosa. Voy a hacer llegar la invitación para que vean cómo es otro. Pero el punto es esta cuestión de que realmente no se ha tocado el tema, digamos, del maestro y sus discípulos, el gurú y sus chelas, ¿no? Esa es la pregunta. So, he's mentioning that his organization gives importance to the ashram, the training in the place with the spiritual master. He's also inviting people to visit the ashram in his mission. Some of you like they are followers of some that used to visit there. And he says that probably because in your conversation you were not able to explain the importance of the ashram and the guru and the shisha. A pergunta foi sobre ashram e explicar sobre a importância de ashram, e ele falou sobre a questão dele com relação a ashram, um local que ele tem. La disciplina del ashram es importante. É muito importante a disciplina no ashram. Sampradaya Bina Mantrasri Dupramata Sri Brahma Rudra Sanapa Iti Paravana. In Shastra explains there are 4 types of Vaishnava Sampradaya. É explicado nas escrituras sagradas que existem 4 tipos de linhas, 4 tipos de sampradayas. 4 Vaishnavas Sampradayas. 4 Vaishnava Sampradayas. Sri Brahma Rudra and Sanaka. Shri, Brahma, Rudra e Sanaka. Sri Brahma Rudra and Sanaka. Right? You have to receive Diksha mantra from Brahma or Sanaka. Then you will attend your person. Y uno debe recibir estos E mantras en una vez. você precisa tomar os seus mantras de um guru de uma dessas 4 sampradayas. O que outras pessoas estão fazendo, esse não é o nosso tema, não é nosso assunto. Our subject is that you have to receive Diksha mantra from Vaishnava Sampradaya. O nosso tema, o nosso assunto é que devemos receber Diksha Mantra de um guru fidedigno que pertença a uma dessas 4 sampradayas. Isso está escrito nos Granthas, no Padma Purana. Então está escrito também quais são essas 4 sampradayas fidedignas. Aqueles que adoram a Vishnu são Vaishnavas. Aqueles que adoram a Shiva é Shaivas. Aqueles que adoram a Surya é Sauras. Aqueles que adoram a Kali Durga é Shaktu. Aqueles que adoram a Ganesh são Ganapakta. São 5 tipos de adoradores, upasanas.
Pero nosotros adoramos a Nós adoramos a Vishnu como Vaishnavas. Por essa razão, nós discutimos acerca desse tema. Compreende? But you have to receive Diksha Mantra Mas você precisa tomar Diksha Mantra for Vaishnava Sampradaya. de um guru que pertença a uma dessas 4 sampradayas que estão ali indicadas no Padma Purana, no Granta. Isso é muito importante. así está ordenado en la escritura. You cannot, because all the living entities, that is soul, Atma, that is part and parcel of Lord Krishna, Vishnu. Porque a todas as entidades vivas, elas são partes e parcelas de Krishna. All the demigod deities, Shiva, Kali, Durga, all their worship to Lord Vishnu. Até mesmo os semideuses e semideusas, como Shiva, Kali, Durga, todos eles são parte de Krishna. Paramam padam sada pasyanti suraya diviva chakshura tatam. You understand? Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya Diviva Chakshura Tatam. That is all the demigod deities. All the worship, let us speak of Lord Vishnu. Até mesmo os semideuses e as semideusas, todos eles adoram aos pés de lótus de Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And this is very powerful mantra. Esse mantra ele é muito poderoso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Krishna, one name is called Vasudeva Krishna. Um dos nomes de Krishna é Vasudeva. That's the big. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There are many mantras. Então existem muitos mantras. Pero contienen el nombre de Dios, Vishnu, Vishnu. Vishnu is very topmost. Mas Vishnu, ele é o supremo, o mais elevado. Usado como el ser. E Vishnu é o próprio Krishna. Only Krishna is saying, I am the supreme personality of God. Solamente Krishna E somente Krishna diz, eu sou a suprema personalidade de Deus. Swayam Bhagavan. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz, Not Kinchidasti Dhananjaya. Hey Dhananjaya Krishna Arjuna. No one can higher than me. I am the supreme. Ei Arjuna, ninguém é superior a mim. Eu sou a personalidade suprema de Deus. Krishna dice, no existe alguien por encima de mí. Manana Bhavu Madhvasu Madhyaji Man Namaskuru. Então existem muitos mantras. Refieren a eso, hay un solo Dios en la verdad. So Vishnu is responsible. Mas Vishnu Mantra é muito poderoso. So all mantras actually are related to Vishnu. Então todos os mantras eles estão diretamente relacionados a Vishnu, que é o superior. Bharavrindavan Bihari Lal Ki Jai. My request is everybody chant holy names. Então eu peço que todos cantem os santos nomes. Tomorrow come. E venham amanhã participar. Jagna fire sacrifice. Amanhã teremos uma belíssima cerimônia de fogo. Un sacrificio védico de fuego y a las 7 es el programa de la Pascua. E depois do sacrifício de fogo, o programa. Es justo detrás de la corte electoral. Luis Paz, Muy conocida la calle Luis Paz, pero un poco más conocida la corte electoral.